Agora nós vamos dar sequência com a nossa primeira aula de exercícios. Nós vamos reforçar os conteúdos que foram trabalhados na primeira aula de introdução ao espanhol. Então, vamos a praticar. Bom, o primeiro exercício traz uma questão do vestibular da Unicuritiba, Paraná. Lembrando que as questões do Enem têm um outro formato e as questões de espanhol não trazem conteúdo gramatical de maneira explícita, mas nesse momento é interessante para nós reforçarmos o que foi trabalhado na primeira aula, nesse momento de aproximação ao idioma. Então vamos lá. Observa a frase de abajo. 1. Lo profesor de castellano es bastante alto. 2. El mejor es caminar por las calles de Campo Largo. 3. Lo bello jardín del hotel me impresionó. 4. El colegio fue pintado. 5. Lo día de hoy fue bastante caliente. La frase correcta en relación al empleo del artículo definido es la número A. 1, B, 2, C, 3, D, 4 e 5. Aqui estão falando sobre os artigos que nós vimos na primeira aula. Então vamos analisar. Na frase número 1, lo acompanha professora de castelhano. Professor é um substantivo ou um adjetivo? É um substantivo, então não cabe lo. Na número 2 nós temos el acompanhando mejor. Mejor é um adjetivo ou um substantivo? É um adjetivo, então não cabe el. Na terceira nós temos lo acompanhando bello jardín del hotel. Bello é um adjetivo ou um substantivo? É um adjetivo, então poderia ser. Na 4 nós temos el acompanhando colegio. Colegio é um substantivo ou um adjetivo? É um substantivo, então ok. Sim, lo acompanha dia de hoje. Dia é um substantivo ou um adjetivo? É um substantivo, então não poderia ser. Então nós ficamos entre a 3 e a 4. Lembrando que lo é usado para exaltar, intensificar o significado de um adjetivo. Caso não é isso que está acontecendo na terceira frase. Lo está acompanhando o bello, por sua vez está tomando o lugar de substantivo. Seria diferente se eu dissesse, mira, lo bello que está el jardín del hotel. Mas não é o caso. Outra forma de verificar e de desfazer essa confusão é ver que no enunciado está perguntando sobre o artigo definido. E lo não é um artigo definido. O artigo definido masculino no singular é el. Portanto, a alternativa correta seria a letra D. Número 4. El colegio fue pintado. A próxima questão é da Unify Paraná. Para mim, necessário que me traigas livro de espanhol. Que artículos completam os suecos? Bom, é importante lembrar que os artigos eles acompanham. Nesse caso, nós temos que ver quais palavras serão acompanhadas. São necessário e livro. Necessário é um adjetivo ou um substantivo? É um adjetivo. Então vai ser acompanhado de el ou de lo. De lo. E livro é um substantivo ou um adjetivo? É um substantivo. Então vai ser acompanhado de el. Caso a letra que corresponde ao preenchimento correto dessa frase seria a letra D de dado. Olá, pessoal. Então agora eu gostaria de passar para esse exercício que nós vamos poder colocar em prática aquele erro em comum que eu tinha comentado sobre agente em português e agente em espanhol. Bom, vamos ler então a tirinha da Mafalda. Olá, Susanita. ¿Hiciste los deberes que nos pidió la maestra para mañana? Oi, Susanita. Você fez os deveres que a professora nos pediu para amanhã? Não, porque desgraciadamente nesse país la gente não quer trabalhar, Mafalda. Não, porque desgraçadamente nesse país as pessoas não querem trabalhar, Mafalda. La gente não quer fazer nada. La gente es assim. Te das conta qual é meu drama? As pessoas não querem fazer nada. As pessoas são assim. Você tem noção de qual é meu drama? Não, qual é? Não, qual é? Que eu sou muito gente. Que eu sou muito gente. Ou seja, ela é igual a todo mundo. Então, tendo em mente a aula passada e a tradução da tirinha, nós podemos ver que a resposta correta para este exercício seria que a Susanita quer enfatizar que ela é igual a todo mundo, ou seja, ela não quer fazer nada. Vamos então para o nosso último exercício da primeira aula de introdução ao espanhol, que é da PUC do Rio Grande do Sul e diz: El posesivo está correctamente empleado en la alternativa A, en el tuyo hotel, B, en el suyo hotel, C, con suyos remordimientos, D, las mías mariposas, E, em tus noches. Primeira coisa que eu quero que a gente preste atenção aqui é que eles estão falando dos pronomes, então a gente já pega aquela tabelinha que ficou na cabeça para lembrar dos pronomes possessivos e dos adjetivos possessivos. A segunda coisa é que esse tipo de formação de frase que tem uma preposição, um artigo, um pronome ou adjetivo possessivo mais o substantivo é muito estranha para o espanhol, tá? Então, a gente quase nunca vai ter esse tipo de formação de frase. Aqui na primeira, então, a gente tem que isso está errado. En el tuyo hotel não existe. Poderia ser en tu hotel, porque estaria acompanhando o substantivo, ou en el tuyo, se a palavra hotel já tivesse sido mencionada anteriormente.
En el suyo hotel, a mesma coisa, poderia ser en su hotel ou en el suyo. Con suyos remordimientos, poderia ser com sus remordimientos. Las minhas mariposas, mariposas é borboleta. Las minhas mariposas também não poderia ser, teria que ser mis mariposas ou las minhas, se mariposa já tivesse sido falada antes. E en tus noches é a resposta aí correta, porque o adjetivo possessivo está acompanhando o substantivo. E a gente se vê então na próxima aula, pessoal.